poder situalizar, né, poder dar um local dessa fala, é a proposta, minha proposta inicial para o meu primeiro capítulo da tese. Então, ela provavelmente, vocês vão perceber lacunas longas, porque não dá nesses 20 minutos de fala de desenvolver algo tão longo, mas é já uma proposta, né, para o primeiro capítulo. Que eu decidi separar mais ou menos em tempo, corpo e palavra. E aqui eu vou ficar especificamente na questão tempo. Então eu começo. Por ordem nas coisas. Eu voltei para pôr ordem nas coisas. Assim começa o depoimento do ex-partigiano Ulisse Bonfante, protagonista do romance Rosso nella notte bianca, do valtellinese Stefano Valente. Mas aqui eu não pretendo já de início calar Ulisse. É necessário ouvi-lo, o que ele tem para dizer. Cito, pode passar. Pode passar? Mais um. Essa citação. Então eu trouxe na verdade os slides, mas para vocês acompanharem a citação. As traduções são minhas. Então a responsabilidade é minha também. Ulisse demonstra frieza na missão de guerra levada a cabo, mesmo com um atraso de quase 50 anos. Disse que nunca se libertou do pesadelo da violência sofrida. Disse de não temer o cárcere. Disse que em todos esses anos desejou se vingar, mas que antes queria viver e agora não há mais nada a perder. E disse que a liberdade concedida a Rinaldi, a Ferrari, a seus camaradas fascistas, nesse inteirinho anistiados, contribuiu de modo relevante a uma vida infernal. Durou 20 anos, disse, e quando chegou o momento de fazermos as contas, nós a demos por quitada. E disse, parecia que eles tinham vencido a guerra. Eu não sou louco. A solidão e a raiva que me destruíram, disse. Fecha a citação. Esta breve passagem do depoimento de Ulisse que dá a partida a este projeto de pesquisa, pois aqui Ulisse nos fornece rastros para indagar a guerra civil italiana, seus combatentes e seus reflexos até tempos odiernos sob a perspectiva da justiça de transição, que aqui, resumidamente, consideramos como definiu a Organização das Nações Unidas. E aí essa citação eu tirei do site de Justiça de Transição do Ministério Público Federal Brasileiro. Então a gente também tem uma Justiça de Transição, e aí lá também a gente encontra algumas definições. Pode passar, Vitor. Não, acho que não tem. Volta. Então, definindo Justiça de Transição como estamos entendendo aqui, cito, conjunto de processos e mecanismos relacionados com os esforços de uma sociedade para superar um legado de graves violações de direitos humanos, cometidos em larga escala no passado, a fim de assegurar responsabilização, administração da justiça e reconciliação. Claro que não é só isso, que está muito resumido, mas já dá uma ideia daquilo que a gente está começando a tratar aqui. Da citação do depoimento de Ulisse, agora pode passar, podemos isolar alguns elementos que aproximam o romance de Stefano Valente à questão da justiça de transição. E, por consequência, nos permite aprofundar na diferença da percepção de tempo, que aqui daremos o nome de cronosofia, da justiça, da história e da vítima de violência de Estado. E a gente vai perceber aqui nesse trabalho, minha proposta, é a gente perceber que existe uma cronosofia diferente para cada uma dessas instituições. Ou seja, um modo de ver o tempo, um modo de ler o tempo. De um modo mais ou menos sequencial e didático, porque eu gosto, não é em relação a vocês, mas em relação à minha ordem de pensamento, então por isso esse certo didatismo, podemos partir de como Ulisse percebe a situação geral. E aí eu volto lá na minha citação inicial. As coisas estão fora de ordem, segundo Ulisse. É inegável, por parte do leitor, que a narrativa em Rosso nella notte bianca joga com a questão da ordem, nos levando, no fluxo narrativo, a perceber essa desordem experienciada por Ulisse.
De algum modo, o protagonista acredita que essa ordem poderia ser reestabelecida a partir de sua vingança levada a cabo 50 anos depois, ao matar um ex-fascista em praça pública durante o dia com pancadas de picareta, que teria participado dos atos violentos contra ele e sua família em 1944. Podemos inferir que, segundo Ulisse, essa justiça de transição falhou no intuito de reordenar as coisas depois do fim do fascismo e depois do final da Guerra Civil. E ele elenca, italiana, claro, e ele elenca essa falha na citação acima, que está ali elencado para vocês no slide. A anistia aos fascistas, essa espera de 20 anos para uma atitude da justiça que não acontece, se soma à própria experiência do protagonista de, enquanto vítima de violência do Estado, não conseguir se libertar do pesadelo da violência sofrida. E completa com essa sensação de parecer que eles tinham vencido a guerra. E, não menos importante, a afirmação, eu não sou louco. Nesse ponto, articulando o romance de Valente com a ideia de justiça de transição, muitos caminhos de abordagem do tema se abrem, até provavelmente nesse momento, por conta de uma certa identificação que a gente já começa a perceber com outros movimentos de justiça de transição, né? Às vezes mais, às vezes menos. Ao pensar sobre a necessidade de algumas sociedades de ter que superar um legado de graves violações de direitos humanos cometidos num dado período. Então, assim, geralmente essas sociedades, todas essas que tiveram guerras, guerra civil, ditadura, até o próprio apartheid na África do Sul, de algum modo, quando elas tentam se reestabilizar, elas vão passar por esse processo chamado justiça de transição. Quase 80 anos depois do fim da Guerra Civil, a experiência italiana nos mostra que o tempo, como se acreditou, e às vezes muitas vezes se acredita, não conseguiu curar essas feridas sociais causadas pela violência de Estado. Num exemplo mais próximo de nós, podemos perceber que a passagem do tempo também não tem conseguido curar o amargor dos crimes cometidos pela ditadura civil-militar brasileira. No caso do romance de Valente, a questão do tempo chama a atenção por ao menos dois elementos. Um externo, que é a data da publicação da obra do próprio Valente, 2016. Novas interpretações para a justiça de transição italiana está repropondo Valente a partir dessa publicação. E claro, também repropõe questões mais antigas, que ainda estão em aberto. Como elemento interno do romance, e crucial no desenvolvimento da narrativa, é a distância temporal entre o evento da violência sofrida por Ulisse e a vingança. Essa distância de quase 50 anos. Nós voltaremos a ela. E essa vingança também violenta. Que expõe que a cronosofia, ou como Ulisse percebe o tempo, não condiz com as cronosofias da história e da justiça. Logo vou explicar por quê. Mas antes disso eu preciso dizer que busco aqui não indagar o tempo de modo frontal, né? Não tenho essa pretensão aqui, né, de colocar o tempo em discussão desse modo, pois correríamos o risco de adentrarmos em sua face misteriosa e imperscrutável. Então, para fazer isso, eu vou indagar ele tangencialmente, me amparando em alguns teóricos. Desse modo, seguiremos aqui o percurso proposto pelo historiador Berber Bevernage, que publicou esse livro. Pode passar, Vitor. Está traduzido para o português brasileiro, é um historiador belga, que, ao analisar as lutas das vítimas da ditadura militar argentina, do apartheid na África do Sul e da Guerra Civil em Serra Leoa, onde ocorreram graves violações de direitos humanos e enfrentaram ou enfrentam ainda um período de justiça de transição, Bevernage esboça o modo como a justiça e a história concebem o passado e o presente, e quanto essas concepções se chocam com a cronosofia das vítimas de violência de Estado.
muitas vezes relegando as vítimas, a uma posição alocrônica. Pode passar, só que só para ilustrar um pouco esse conceito de alocronia, né? Essa prática na qual se estabelece uma barreira temporal entre nós mesmos e um outro, de modo que o outro é empurrado simbolicamente para um passado distante do nosso presente. Então, essa posição de alocronia da vítima em relação às discussões institucionais que se ocupam da justiça transicional. Bevernage defende que a visão do tempo da história e da justiça se distingue, mas carregam um ponto em comum. Ambos partem do pressuposto de que o passado está distante ou ausente. A diferença entre a cronosofia da história e da justiça pode ser explicada a partir da ideia de irreversibilidade do tempo para a história e uma ideia de reversibilidade do tempo para a justiça. Pode passar. Desse modo, Bevernage constrói sua crítica à justiça e às comissões de verdade. Ou seja, Bevernage nesse livro ele está tecendo algumas críticas ao modo de ver o tempo dessas instituições. Ele não está negando essas instituições. Ele está analisando como vai aparecendo os discursos, o que vai acontecendo e assim por diante. Então a gente tem ali, para dar um exemplo, né, assim, para ficar mais claro, o tempo da justiça seria esse tempo reversível a partir da lógica de culpa e punição, onde os crimes podem ser anulados ou reparados a partir de uma condenação ou de uma absolvição. O tempo da história, irreversível ao definir o local dos eventos no tempo, marcando o seu distanciamento do presente. Um local onde, para a história, o passado tem que ficar guardado, tem que ficar localizado. Bevernage analisa alguns discursos onde é frequente, onde dá para perceber em discursos, onde é frequente essa tentativa de manipulação temporal, que, segundo ele, pode ser encontrada tanto nos discursos dos perpetradores da violência, quanto nos de chefes de Estado, que acabam encontrando respaldo no modo da história de produzir esse destacamento do passado em relação ao presente. Para o historiador belga, essa lógica ela pode facilitar o reino da impunidade. Os exemplos desses discursos consistem em frases como, pode passar, eu trouxe um exemplo de uma frase, apurar o quê? Esse é o vice-presidente, Hamilton Mourão, recentemente, depois da divulgação de áudios, onde soube-se que o Supremo Tribunal Militar tinha conhecimento das torturas, né, que até então se negava, né, não sabiam, mas áudios revelam que sabiam. E aí, Hamilton Mourão é um exemplo, mas outros chefes de Estado também, né, e não só chefes de Estado, muitas vezes também encontramos esses discursos, muitas vezes em historiadores, muitas vezes o pessoal que também trabalha na Comissão da Verdade, isso aparece. Apurar o quê? Os caras já morreram tudo. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Nada. Isso é história. Isso já passou, né? Perceba que ele vai posicionando isso em um lugar que tem que ficar esquecido. Vamos adiante. A possibilidade de pensar uma cronosofia da vítima de violência de Estado para Bevernage se dá a partir da obra de Jacques Derrida, por abrir caminhos para pensar o passado irrevogável. E aí aqui, Bevernage começa a proposta de uma luz, né? Uma tentativa de uma visão de um passado irrevogável, que também não pode ser reversível, não pode ser revertido, mas não pode ser mutável. A experiência do passado irrevogável seria como um depósito persistente e massivo que se adere ao presente. Então é um passado que persiste no presente. Ele não se destaca. Acho que eu tenho essa citação, pode passar. Tá, não sei se está ali não, mas tudo bem, pode deixar aí. Ah, sim, está ali embaixo. Cito: ao referir-se a um passado que ficou preso e persiste no presente, o conceito de revogável de fato rompe com a ideia de distância temporal entre o presente e o passado, que é tão central para o tempo irreversível da história.
Ao mesmo tempo, também Bernard, para não cair num certo misticismo, ou seja, para a gente não imaginar aqui que esse passado atua diretamente, presencialmente no presente, como se ele fosse uma força única que pudesse atuar no presente, ou seja, para não cair no misticismo, Bernard explica que, por argumentar que o tempo está fora de ordem e por demonstrar a não contemporaneidade do presente consigo mesmo, Derrida nos permite refletir sobre a persistência do passado irrevogável, sem nos obrigar a atribuir qualquer agência a ele, ou concebê-lo como alguma coisa que tenha força para retornar por conta própria. Né? Esse passado não volta por conta própria. Não é ele, não é o passado que volta. Ele não vem ele. Ele vem intermediado. E aqui no caso a gente está falando a vítima de violência de Estado. Em vez de atribuir todos os tipos de poderes místicos ao passado, Derrida ensina a focar na fragilidade do próprio presente, ou melhor, da presença do presente. O passado assombroso deveria ser visto como algo que nunca foi presente o bastante no passado para subitamente tornar-se ausente. De modo resumido, o que ele está tentando defender aqui é que muitas vezes essa ideia do presente ela também não é percebida no momento presente. E aí depois ela vai sendo, esse passado vem persistindo e ele vai minando em outros presentes. Bernard encontra em Derrida a possibilidade de pensar a filosofia da vítima, mas aqui pretendo ensaiar a possibilidade da narrativa ficcional permitir imaginar esse passado irrevogável da vítima de violência de Estado. A narrativa, ao tratar-se, segundo Franco Orella, cito, de uma complexa reconfiguração de passado, porque eu acho que eu tenho a capa lá também. E aqui eu agradeço imensamente aos encontros do Neclite, porque aqui foi a partir do encontro do Neclite que eu tive essa possibilidade de desenvolver melhor esse texto que eu estou apresentando. Cito, de uma complexa reconfiguração da experiência em que se dão como próximos eventos distantes. Né? A narrativa teria essa capacidade. E, como no vai e vem sinuoso de um rio, as coisas se entrelaçam, desaparecem, retornam, propondo assim os traços de uma experiência temporal diferente daquela articulada e contida no seio de uma reflexão filosófica ou historiográfica. Rosso nella notte bianca é narrado em terceira pessoa. As vozes do narrador, do protagonista, de sua mãe, da irmã, se misturam num fluxo contínuo, que representa de modo plausível a confusão mental do protagonista. Ele comete o crime a cavalo de uma crise psicótica. Mas lembrem, ele demonstra frieza no depoimento. Além do modo de narrar, percebam essa passagem, na qual o narrador nos apresenta Ulisses. Pode passar. A decadência da alma, cito, a decadência da alma, Ulisses conheceu aos 14 anos. Começou com imagens blasfêmias, demoníacas, que ao tentar afastar, tornavam em mente. E na mente via Jesus que fornicava, e assim também Maria. Pensamentos desse tipo, não estou citando agora, pensamentos desse tipo é parte do quadro clínico de transtorno obsessivo-compulsivo. Vamos adiante. Ulisses, a mãe Judita e a irmã Nerina viviam em uma cabana nas encostas montanhosas da Valtellina. A Valtellina está ali no norte, leste da Itália, já próximo da Suíça. Na voz de Ulisses, contado por Judita, as memórias da difícil vida agrária nas montanhas, uma vida sem valor comparável aos animais. Aqui realmente é uma das lacunas que eu tinha comentado no início. A mudança dessa vida, ela chega com o final da guerra. Em 1944, Ulisses vai para as montanhas com os resistentes partidianos, Nerina e Judita ficam juntas na cabana, onde acontece a seguinte situação. Um grupo de soldados fascistas, à procura de Ulisses, que já sabiam que era partidiano, fazem uma busca na área. Sem sucesso, decidem fechar o estábulo de Judita e Nerina com todos os animais dentro e atear fogo. E aí aqui a gente encontra também o título do romance,
E hanno dato fuoco, che è venuto su un incendio, che è diventato tutto rosso. E naquela noite branca tingida de vermelho, que essa reduzida família perde seu provento. Não bastando, Nerina é conduzida em caserna. Nesse momento da narrativa, a história é contada na voz de Nerina. Mas não podemos saber se essa narrativa de Nerina é ou não espectral. Pois no momento em que a voz de Nerina, que assume a narrativa, não é possível saber se ela está fazendo a partir de Ulisse. Ela está contando a história, mas a gente percebe que é Ulisse que conta, que Nerina que conta, e assim por diante. Ou seja, a narrativa vai construindo essa desordem do pensamento do protagonista. Nerina já está morta, mas sua presença se dá como esse vai e vem sinuoso de um rio, onde as coisas se entrelaçam, desaparecem e retornam, como já falou Rella. A voz de Nerina aparece na narrativa no momento em que Ulisse revê, quase 50 anos depois, a cabana e o estábulo, ainda com as marcas de incêndio. Diante da imagem da cabana queimada, Ulisse está diante do tempo. Aqui só para usar uma expressão do Didi Huberman, que a gente lembrou, Patrícia, na reunião do Eclipse. Percebam que a cabana, ainda queimada, vista por Ulisse, antes de cometer seu crime de vingança, poderia ter sido destruída ou reconstruída e ter suas marcas físicas do passado de violência apagadas. O passado ausente, o passado reversível. Mas Ulisse a encontra exatamente como quando foi queimada. Ou seja, Ulisse está diante de seu passado irrevogável. Não tem como mudar aquilo. O tempo transcorrido entre o evento traumático e o momento da decisão da vingança está em suspensão. O narrador diz, cito, os anos passados longe daquele lugar são anos que não podem ser contados. O próprio narrador diz isso. Ele não conta esses anos. Ele diz que são 50 anos, mas ele diz que não podem ser contados. É um tempo em suspensão. Ou seja, os 50 anos, aqui é um detalhe matemático, que, como demonstra Bevernage, é útil para o historiador determinar o quão distante este passado está do presente e marcar a sua irreversibilidade. Nerina assim narra a violência vivida nas mãos dos Republichini, dá detalhes da tortura e da violência sexual sofrida. Sem nenhum tipo de marca de mudança temporal, a narrativa de Nerina salta para um julgamento. Cito, pode passar, porque eu acho que eu tenho essa... Não, pode passar aqui, não, mais uns. Aí. Cito, a violência carnal não é crime contra a pessoa, é ofensa moral à mulher. Dizia assim o juiz que 5 acusados de violência, o Dorico Rinaldi, Mário Ferrari, Giacomo Martinelli, Girolamo Bonvitini, Natalia Vintiguerra, não correspondiam ao caso de uma violência desumana, mas no máximo atentado ao pudor. Assim, a ofensa à honra da mulher, dizia o juiz, a grande parte das denúncias aos comandos territoriais dos Carabinieri no verão de 45, ou seja, no final da Guerra Civil, eram denúncias de abuso sexual, mas nenhuma mulher teve um processo honesto, porque a violência não era considerada grave. Assim me disse o advogado. Fecha a citação. No verão de 45, Nerina, devastada pelos acontecimentos, se suicida. O corpo sem vida, em movimento pendular, é encontrado pelo irmão Ulisse, que depois de assassinar Mário Ferrari, que aparece na narrativa de Nerina, termina seus dias em um presídio psiquiátrico. Para encerrar, retomo aqui os 2 últimos elementos que a gente tinha visto antes do depoimento de Ulisse. A anistia, que aparece aqui, tanto na narrativa de Nerina quanto na de Ulisse, que está inserido no caso de Nerina, e, apesar do protagonista sofrer de crises de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo, ele insiste em afirmar que a sua percepção da ordem das coisas não é fruto de loucura, e sim desse passado que assombra o seu presente.